Chegamos em Maceió! Lá por Maceió, a balada É disponível! Hoje eu tô terrível! Hoje eu tô terrível! Porque a vida de motorhome é isso. A gente aprende que de vez em quando um tem que sair pro outro poder ficar. Estamos chegando aqui na praia e tá muito lotado, cara. A gente nunca pegou uma praia dessa aqui no Nordeste tão cheia. Agora estamos indo para o nosso 17º estado e vamos visitar o menor de todos agora, Dé. Botava na banheira, me banhava, tava chupetinha, na juba. Eu era tão beijinha, minha boca chorava porque eu queria o calo da mocinha mais bonita daquela que me beijava. Chorava porque eu queria o calo da mocinha mais bonita. Se arrumando pra sair já? Tia, semana nova, vida nova. Que baita lugar que a gente achou por aqui, né? Depois de 13 dias pela praia dos Carneiros, a gente vai pegar a estrada. Vai passar numa praia que eu gosto, que é Antunes. Acho que vai ser só um bate-segue, né, Dê? Não é um bate-volta. É, a gente já tá há muito tempo parado no mesmo lugar, né? Eu não digo nem no mesmo lugar, mas na mesma região, né? Então hoje vamos passar um dia de boa estrada. E aí a gente começa o dia assim, ó, arrumando a nossa casa. Botando tudo em ordem, organizando a vida. Dormimos 3 noites com o Padre Enzo Riso nos olhando aqui na paróquia de Tamandaré. Padre Enzo foi um grande pároco que nos brindou com 50 anos de sua atuação na comunidade. Toda vez que ele abria a porta, ele dizia: ai, o padre tá me olhando. Mas cada cagaço que o padre nos dava, né? Eu olhava pela janelinha e tava lá o padre. Querido, benção, padre. Olha ele, tá sabendo abrir a boca do carro. Pelo menos pra pôr água, né, lá no limpador. Qual é? Qual é? Ah, muito bem, tá sabendo tudo, hein? Parabéns. Enquanto ele mostra, vai botando água no limpador, eu vou mostrar pra vocês no lugar que a gente ficou estacionado 3 dias. A verdade é que é muito beira de praia. E aqui em Maré Baixa era a coisa mais linda. Agora tá maré alta. Então por isso que quando estiver no Nordeste tem que estar sempre cuidando da altura da maré. Mas é uma caminhadinha de 3 minutos. Nem isso. E esse mar maravilhoso. Olha isso, gente. Vai dizer que não é o paraíso esse lugar. E o carro tá lá, ó. Sério, chega a ser... É inexplicável dizer como está sendo fácil estacionar aqui pelo Nordeste. E tem alguém ensaiando na igreja, ó. Tá pronto para ir pro teu próximo destino? Depois de 3 dias parado, dá vontade de pegar a estrada, né? A gente tem parado demais, né? Tá complicado. As praias estão realmente chamando. Mas hoje eu acho que a gente vai pegar umas 4 ou 5 horas de estrada, né? Tomar aquele matezinho que a gente adora. Então tô bem animado. Vamos? Vamos! Vamos para essa estrada! Tô com vontade. O que a gente vai ouvir hoje? Engenheiros do Havaí, pode ser? Eu acho que como nós estamos se aproximando da Bahia, a gente podia começar a escutar o tchan. É sempre esse papo. É um rock contra um axé music. Claro, tem que começar assim, fazer o tchan, começar a entrar dentro da gente, Mas né? o Engenheiros do Havaí tem um álbum que é Pela Bahia. Ah, tem? Não tem? Tá bom, vamos ouvir então uma cúmbia. Tá, meio termo. Cúmbia! Vamos meio termo, né? Tá bom, pode ser qualquer uma, tanto faz. Ó o buraco. Sempre que a gente organiza a estrada... Organiza a estrada. Muito buraco por aqui agora. Então, o motorista precisa estar concentrado, né, meu bem? Eu tava dizendo que sempre que a gente organiza a casa pra pegar a estrada, a gente sai, faz umas curvas pela cidade, de repente está na estrada. Aí tá tranquilo. Tem alguns buracos. Mas aí acontece um momento mágico que a gente se olha e se pergunta... Tá na hora? Já pode, já pode. Já pode, é o momento de tomar o mate. Já pode, ó, fazer o matinho. A estrada fica de boa, a gente se olha e... Já tá na hora, bora tomar o mate. Já pode? Já pode?
o momento mais gostoso para começar o dia. O primeiro gole do mate. Tem gosto de estrada, boa, gostosa. Achei que tu ia falar que tem gosto de cigarro. Ah, hoje não tá com gosto de cigarro, mas tá com gosto de alegria. Quando tá muito quente, a erva mate é muito amarga, ela diz que tem gosto de cigarro. É o meu vício, É né? um vício, né? Bom dia, galera. Paradinha agora pra gente ir até a praia de Antunes, que o Seve tava com saudade dessa praia, né? Da outra vez que a gente veio de férias aqui, quase que no meio da pandemia. Tô tirando os fiapos de manga, desculpa, gente. A gente parou aqui e o mar é realmente muito bonito, é um azul leitoso. Então a gente tá de passagem, só dá uma paradinha pra olhar o mar. Sempre vale a pena. Vai ter banho ou não? Eu já tô de sunga pro banho. Eu botei biquíni. Bora lá ver a praia de Antunes, então. É desse tom de azul que ele tava falando. Olha o sol brilhando lá dentro d'água. Que isso? Aqui é a praia do Xerel, é do ladinho da praia de Antunes. Mas o azul já tá incrível. Vamos dar uma caminhadinha pra lá um pouco pra ver. Ah, mas eu acho que é a mesma coisa. Tu não acha? Isso é diferente, né? É um azul incrível, cara. Que é este verde, este azul? O que é esse tom de água? Acho que é a cor mais bonita de mar do Brasil. Tu acha? Eu acho que é. E aquele tom ali em Carneiros não tava maravilhoso? É coisa diferente, né? São mares diferentes em tão poucos quilômetros. São 50 quilômetros de diferença. Isso é uma lindeza. Vamos tomar banho? Vai, vai. Eu vou. Olha ele realizando mais um sonho nesse mar maravilhoso. Tá lindo mesmo. E é incrível como em 50 quilômetros de estrada mudou tanta coisa no mar. Quando a gente veio de férias pra cá, em 2020, eu acho que foi auge de pandemia. A gente alugou um hotel muito beira de praia em São José da Coroa Grande, que é a última cidade de Pernambuco. A gente passou agora há pouco de carro. E aí a gente veio caminhando de São José da Coroa Grande até Maragogi. Isso dava uns 12 quilômetros de praia. Então, 12 quilômetros do litoral alagoano a gente já fez caminhando, ida e volta. E realmente, gente, é um dos lugares mais lindos de mar, assim, sabe? Mas eu não me lembro de ter tanto barco na beira da praia que nem tá tendo agora. É uma coisa louca. O turismo tá crescendo demais. Eu acho que a união dessa areia fininha, um mar bem azul, aqui na beirinha dá um tom leitoso. E aí fica um mar bem único no Brasil, sabe? Eu acho muito gostosa essa cor de água por aí. Não é transparente, né? Não, não. Lá no fundo ela é bem azul, mas com essa areia dá esse tom mediano, assim, leitoso, bem distinto, bem legal. Que você adora, né? Em dia de viagem a gente para na praia, dá uma olhada e almoça uma coxinha. Não é todo dia, mas uma vez na semana a gente se dá esse luxo. Ai, tá bonita essa coxinha, hein? Tá bonita, tá dourada, pesada. Pela bunda ou pela ponta? Pela ponta, sempre. Amiga, qual é o seu nome? Obrigada. Tava maravilhoso, pai. Arrasou. Nossa, delicioso. Obrigada. Depois da paradinha, Antunes, quem vai dirigir? Show. Eu dirijo. Vambora então? Bora. E o salgado? Nossa, agora a gente tá almoçado. Tão cedo não precisamos mais comer, né? Boa viagem. Obrigada. Tá feliz, hein? Uau. Tá com Nunca dirigi num lugar tão lindo. Tá com um sorrisão na cara. Tá maré baixa, hein? A propósito, a maré baixa é a 1h20. Tá baixando então aí. Chegamos em Maceió. Lá por Maceió, a balada É disponível. Hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Lá pro Maceió. Versão nossa essa, né? Até que a gente entendeu que era pra romance
Maceió pra balada disponível. A gente cantava que era aqui por Maceió. Legal, a cidade ainda é. Linda, né? Essa orla é incrível. Super bonita. Mas nós vamos passar reto, não vamos? É, nós estamos indo agora direto para a Praia do Francês. Acho que é menorzinha. É, a gente gosta mais de coisas menores, né? Mais fácil De pra nossa lugares casa menores. grande. Isso. Sem muita zoeira. Véspera de chegar numa praia nova. Tem sol aqui. A gente achou um cantinho que tem água para pegar, então a gente tá com meia caixa, mas vai parar para encher a caixa para parar na praia e sossegar, porque vá que a praia é muito boa, né? A gente queira ficar mais tempo, a gente tá com tudo organizado. Então agora é só esperar encher a caixa d'água e aproveitar a Praia do Francês, aqui aos arredores de Maceió, não é, meu bem? Ó, ele tá que só come caju ultimamente. Encontramos um baita lugarzinho para ficar aqui na Praia do Francês. Tem bastante sombra. A Dé já me disse, acho que não vai carregar a casa. Sempre nossa discussão sobre isso. Mas tá super bem, super de boa. Vamos dar uma voltinha no centro agora. Quando eu disse pra você que eu queria vir para a Praia do Francês, é porque eu vi que eles já tinham começado com as luzinhas de Natal. Despertou uma magia gostosa, né? Aham. Então hoje a gente vai passar no centrinho, agora de noite, né? Natal vem vindo Natal. Beijo pro Papai Noel argentino. Ai, a nossa super magia da nossa vida hoje em dia é o nosso Papai Noel, né? Siga nas redes sociais, Papai Noel argentino, é muito legal. É, ele faz reviver toda a magia da infância, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. E olha essas luzinhas de Natal, vê se não é a melhor época do ano. A mais linda. Vamos pro centrinho então para ver as outras luzinhas? Agora. A Praia do Francês nem estava muito nos nossos planos. A gente até sabia que era uma praia bonita do litoral alagoano. Mas eu, quando vi que eles acenderam as luzinhas de Natal, eu disse pra você, eu quero ir pra Praia do Francês. A magia já tá aqui, né? É, ó, que lindo o túnel de luzinhas de Natal. Super lindo. Essa é a rua principal da cidade, cheia de barzinho, Como restaurante, que é o né? nome da rua principal? La Rue, Em francês, a rua. pra ti que não fala francês. Então a gente vai aproveitar as luzinhas de Natal hoje, em pleno novembro ainda. Estamos precisando pensar em arrumar nossa casa pro Natal, hein? É mesmo, tem que botar a nossa árvore. Tem que ter as botinhas lá atrás, que a gente comprou no Chile ano passado. Esse ano não vai ter árvore, Não, no motorhome que é meio não, né? complicado. mas em frente vai ter. Vai. Muito bom dia! Estamos nos organizando para ir para a praia e hoje o dia da praia vai ser saudável. Vamos levar várias frutas. Ontem na estrada a gente comprou siriguela e caju. E porque a galera sempre fala, vocês têm que comer siriguela, vocês têm que comer siriguela. Na verdade não é comer, né? A galera fala que vocês têm que tomar caipira de siriguela. Aqui nessa casa nada de caipifruta, nem de pitu? Garçom, tem pitu? Não tem não. E meu amor passou por aqui. Então hoje o lanchinho da manhã vai ser siriguela, caju, que tem a melhor fruta do mundo, e uma bananinha nanica, já que a gente não acha caturra. Maçã. Ah, é uma banana maçã. Pegou cadeira e guarda-sol? Tudo prontinho, bora pra praia. Bora conhecer a Praia do Francês agora, então. Tudo prontíssimo pra gente ir pra praia. Aí eu acabo com ela quando eu pergunto, quem sabe a gente leva o mate? Eu não tô esperando a água ferver. Ela não se aguenta. Ai, seria bom, né? Não importa o calor que esteja. A gente tá quase saindo de casa, ela botou uma água esquentar, foi lavar uma loucinha.
Só pra dizer que tinha que fazer alguma coisa pra esperar a água. Mas é a louca do mate mesmo, né? Aqui, eu até ia me esquecer, tu que falou. Eu dei ideia porque eu sei que eu gosto de ti. Ah, mira. Vai sair mate com frutas então. Agora sim, já estamos com o mate pronto. A casa já tá organizada, já lavei a louça. Então agora a gente só precisa ir aproveitar a praia. E é isso que a gente vai fazer agora. A praia a gente ainda não viu. O centrinho ontem foi muito bonito, né? Muito bonito. E a gente tá super longe da praia, né? 2 quadras. Dessa vez a gente não conseguiu botar o pneu na areia. É, às vezes isso acontece. Isso é uma ironia, tá, gente? Tá sempre muito perto da praia. E também tá perto de novo. É uma caminhadinha gostosa. É. Acho que nem quando a gente alugava hotel. Não, com certeza, não. Sempre que a gente alugou era mais longe do que nossa vida de motorhome, né? Aham. Estamos chegando aqui na praia e tá muito lotado, cara. A gente nunca pegou uma praia dessa aqui no Nordeste tão cheia. Tá até difícil de achar um lugar pro guarda-sol. Mas acho que por ali deve ter. Ali atrás deve ter algum lugar, mas também deve ter algum problema ali naquela areia, porque não tem nenhum guarda-sol. Mas tá um formigueiro de guarda-sol. Não tem tanta gente É, pra quantidade isso. de guarda-sol, é só os barzinhos tomando conta, mas... Vamos achar o nosso canto. Vá. Debbie, qual é o gosto da siriguela? A siriguela, em geral, ela é uma delícia. Mas às vezes tu dá uma mordida que tem gosto de tábua, de cortar cebola, essas coisas. De madeira cortada, tu falou? Tábua, sabe quando corta a cebola na tábua e tu bota outra coisa em cima? Aí tu vai comer outra coisa e tem gosto de cebola? É mais ou menos isso. Às vezes é difícil aguentar essa menina, cara. Gosto de tábua, uma fruta. De cebola, cortada na tábua de cortar coisas. Depois de uma manhã de praia, tô indo no mercado fazer as compras pro almoço, porque não tem nada pro almoço. O Seve já tá em casa colocando o feijão, que acho que hoje vai sair um feijãozinho para nós comer de meio-dia. E, né, tô deixando ele sozinho um pouco em casa, para ter mais liberdade, porque a vida de motorhome é isso. A gente aprende que de vez em quando um tem que sair para o outro poder ficar. Tô aprendendo cada vez mais isso, porque eu adoro ficar em casa. Olha se não é uma vida maravilhosa que esse homem leva. A esposa volta do mercado, ele tá ali bem, sentadinho na sombra. E ainda vai ganhar presente, porque eu te trouxe uma coisa que tu gosta. Ah, é. Chocolate. Acertou. Previsível. Qual tipo? Branco. Não. O que tu mais gosta, qual é? Skechers branco. Não. Começa com A. Amandita. Qual é, Dé? Alpino. Alpino. Uma barra de alpino pra mim é como se fosse um sopro de vento. Lux, passou. Tá aqui, ó. Ganhou. Bonito, pode levar lá pra ver. Cara de pau que tu é. O feijão não pegou pressão ainda. Não? Dá uma olhadinha pra nós. Tá bom. 1h30 depois ficou pronto o nosso almoço. Eu aproveitei e fiz bastante feijão pra ficar pro próximo mês, eu acho. Não sei, depende da nossa vontade de feijão. Mas eu fiz uma das coisas que a gente mais gosta de acompanhamento para o feijão, que é... Arroz. Não, arroz a gente nem faz pra acompanhar o feijão, mas é uma verdade. É uma farofa de banana. Pra colocar assim, ó, bem em cima do feijãozinho. Uau, corajosa. Só, eu confesso que eu acho que tá faltando um coentro. Me deu água na boca só de pensar em tudo isso. A baiana tá sem coentro. Tá, mas eu botei tempero baiano no feijão, que a gente tinha no armário. Então já tá valendo. Aham. Então bora almoçar, porque olha, eu tô com muita vontade de comer E esse vamos feijãozinho. comer esse feijão de colher, hein? Com certeza. Tô me achando um pouco gordinho, perguntei pra Dé na praia, o que eu faço pra diminuir um pouco o meu peso? Ela disse, para de comer. Tô no 3º prato de feijão. E mandando ver, né? Tá muito bom. E a farofinha? Terminou a farofa agora? Acabou a farofa. É isso, né? Você comeu pouco também.
Ah, tá. Agora a culpa é minha. Eu comi. Não dá pra deixar sobrar farofa. Depois fica azedo. Tem que comer tudo. Então tá. Aí acompanha o feijão, né? Tá bom, então. Lembrando que depois desse prato aí tem uma sobremesa, hein? Chocolatinho alpino. Aí eu não vou a lugar nenhum. Eu tô pronto pra dar uma corridinha, mas tem gente que eu acho que não vai comigo hoje. Não. Não? Quer mais uma colherada de feijão, então? Não, já comi meu feijão. Nossa, ela acabou de comer mais 3 conchadas de feijão. Já comeu bem no almoço, agora deu leseira, né? Tô com preguiça. Então tá. Quer alguma coisa da rua? Não. Não, também, né? Então tá. Beijo. Beijo, boa corrida. Obrigado. E para quem não sabe, nós desenvolvemos uma nova técnica no motorhome de divertimento. Novo hábito. Um cafezinho, um baralho, só falta uma boa bolacha. E por enquanto nós estamos com uma pessoa ganhando o jogo. 1-0, já sai com o Coringa na primeira, não deu nem graça. A média em casa é até 5 a partida, é sempre 5-1, 5-2 no máximo. Não é verdade. Ah, Dé, para, Dé. Tu sabe que é filho de jogador de baralho. E qual é o jogo que nós estamos jogando? É pife. Mas no máximo até quem ganha 5 primeiro ganha, né? Uhum. Voltamos com as novidades no final do jogo. Par de 8 de novo, tu tá na mão? Para de me mostrar as cartas. Sempre mostro. Conta aí pra nós quem é que tá ganhando agora nesse momento. 2-1 pra você. Mas eu queria salientar que não é baralho, café e bolacha, é baralho, café e um podcast. A gente se conecta de um jeito muito gostoso, né? Aham. É muito bom largar o celular um pouquinho e viver esse momento junto. Não tem nada de velhice isso. A gente Conexão. conversa nós os dois, brinca nós os dois. E sai um pouco do celular, essa é a real. Tchurururu. Este é o resultado final. Com estas cartas, o jogo termina, hein? Ai, me deu um bicudo na perna agora aqui embaixo aí. Eu tenho vontade de arrancar essa mesa e morder esse baralho. Quanto terminou o jogo? Conta pra galera. 5-4 pra piorzinha. Aham. E o café fraco, fedorento e Morno. morno. Parabéns pra mim, obrigada. Valeu. Vamos jantar que tô com fome. Vim aqui fora do motorhome trazer o lixo e aqui atrás de mim tem uma placa dizendo que tem um jacaré nesse pântano aqui atrás. Ele não apareceu, mas a gente tem que ficar de olho para ter cuidado porque ele morde. Agora eu vou mostrar para vocês onde a gente está dormindo, que é uma pracinha muito massa. E do lado de uma pastelaria. A gente vai se recolher, amanhã tem dia de estrada de novo. Bom dia, turma! Já estamos na estrada Já- há 1h30, eu acho. Já tomamos nosso mate hoje, estamos aqui comendo uma frutinha chamada siriguela. Compramos um monte. Ainda estamos comendo siriguela, E verdade, tá uma né? delícia. Fizemos a conta agora, estamos indo para o nosso 17º estado e vamos visitar o menor de todos agora, Débora. É Sergipe! Sabe o que quer dizer Sergipe? Ah, ser 4x4, isso? Não tem nada a ver com carro, Dé. Sergipe quer dizer do Tupi, Rio do Siris. Ah, Muito legal, né? aham. Estamos deixando para trás as praias mais azuis do Brasil, isso me corta o coração, mas é a vida, seguimos. Mas foi todas muito bem aproveitadas, né? Aham. Vamos conhecer o Sergipe, vamos dormir em Aracaju. E depois, Bahia! Tudo é Bahia.
Uma das raras coisas que a gente faz é parar em posto de gasolina para tomar um café, mas agora a gente acabou de parar e você vai tomar um cafezinho porque tá cansado, né? Estica as pernas, já rendeu bem a estrada hoje. Faltam só 90 quilômetros? Menos pra de chegar? 100, né? É, eu acho que é por aí. Um café e 2 cocadas, R$7. Boa parada. Primeiras impressões do Sergipe são boas. Paramos no posto de gasolina para pegar um café e uma cocada. A cocada já estava deliciosa, então já é o primeiro ponto positivo. Nossa, ela era uma cremosidade indescritível. Já comeu toda a tua? Já? Bailou rapidinho. E o segundo ponto é a simpatia do pessoal do posto, né? Aham. Limpamos o vaso, vamos chegar na cidade com água, vaso limpo, do jeitinho que a gente gosta. E Você já bateria sabe, né? cheia, porque tá carregando durante a É viagem. verdade. Acabamos de chegar na capital do Sergipe, em Aracaju. Tá um calor complicado de estacionar a van, porque a gente decidiu vir para o Mercado Central e tá lotado de gente. Imagina se a gente já não vai no primeiro lugar visitar o mercado público. Então a gente achou uma solução, que tinha um shopping do lado aqui do mercado. Estacionamos a van no shopping e agora a gente vai conhecer os mercados aqui de Aracaju. Tá animado para almoçar por aqui? Tô bem animada. E tu? Também. Então bora conhecer Aracaju. Bora! A gente chegou agora no mercado e uma das primeiras coisas que eu percebi é que tem muito fruto do mar fresco. Tem caranguejo fresco, tem camarão fresco, lagosta, polvo, tem muita coisa fresca que até agora a gente não tinha visto nos outros mercados. Nos outros a gente encontrava mais peixe fresco e camarão salgado. Então eu tô bastante impressionada com o que a gente tá vendo por aqui. Resolvi vir pro mercado de peixes de vestido longo. Agora tô fazendo uma adaptação. Os pés já estão tudo molhados. Eita, coisa boa. Foi, moleque? Errei, fui moleque. Quilo da lagosta, R$90. Só que é 1,8 kg da lagosta, cara. O tamanho. Polvo 70 e a cioba 45. A cioba é o peixe vermelho, esse que a gente adora comer por aqui. É maravilhoso. Você está vindo para o Nordeste, coma vermelho, cioba. O melhor peixe que tem. E camarão grande, R$60 o quilo também. Mesmo? Mas é camarão, né? Aham. Fresco, grandão, incrível. E tem que ver a habilidade das pessoas de descascar o camarão, né? Impressionante. 45. Tá aí, ó, o segredo do sal. Passa o sal e não quebra o camarão. Aí sai mais É o fácil. cliente tá esperando, né? O cliente, né? Aham. Aí tem pra entregar. Entendi. Olha só, a gente passou por mercados do peixe incríveis, né? Vocês viram nesse canal. Amazônia, Belém do Pará, Manaus. Mas aqui tem muita variedade mesmo. A moça nos mostrou aqui uma arraia, R$25 o quilo. Essa aí é a raia, né? E aqui um caçãozinho, não é? Ela falou que a arraia não tem espinho, né? E só tem cartilagem, aí tem um jeito específico de fazer. Então acho que não é muito pra nós não, vamos passar essa. A gente acabou de sair agora aqui da parte dos peixes. E na última banquinha eu descobri o preço dos caranguejos. E aí eu descobri, então, que o valor dos caranguejos aqui limpos giram em torno de R$100, né? A 180 se for só a patinha limpa. E o mais... 180 é o mais top, só a patinha, só a carne, né? E isso me fez lembrar que a gente pagou só R$70 no quilo da centoia, sabe? Um dos caranguejos mais famosos do mundo, que todo mundo considera uma das melhores carnes. E como a gente estava vivendo muito bem a Patagônia, a gente acabou pagando muito barato por quilo da centoia. Então fica a dica, se você vai estar viajando, aproveita as comidas locais. É sempre uma oportunidade na sua... E se tá achando que não tá muito barato, vai igual, vai com menos porção, mas não deixa de aproveitar, porque tu nunca sabe qual é o preço da cidade seguinte, né? E você tá com o vestido molhado mesmo, tô sentindo no meu pé aqui. Água de peixe. É o valor mais barato de castanha que a gente achou no Nordeste, hein? Eu acredito que sim, né? R$40 o quilo, vamos ter que levar. Meio quilo. Nossa, a gente tá querendo levar tudo do mercado, né? Aham. A moça da banca da castanha de R$40 deu uma suada no nariz, a gente resolveu abandonar aquela banca e procurar outra. Vamos pagar R$5 mais caro, mas parece que aqui é mais limpinho, ó, não vai ser suado. E agora eu ainda vou aproveitar e provar uma de coco, vou dar uma pra ti também.
Que luxo! Entre coco e gergelim, vamos levar um pouquinho de cada, né? Momento de comprar queijo e cajuína. Lanche do pré-almoço, né? Ah, Queijo requeijão e um refrizinho caju. ali, ó. Chegou! Eita! É suco esse, não é? Parceiro, meu bem. Parceiro, provar coisa nova em mercado público ganha meu coração. Vou tomar agora, minha amiga. E a nossa tapioca diária, ó como faz. Tem que despedaçar ali a mandioca. E aí agora ele peneira. Ó, que legal. Até que fica a nossa farinha assim. Você tá arrasando nas tapioca lá em casa também, né? A gente percebeu que aqui, onde a gente veio, é a região dos mercados. A gente agora acabou de entrar num mercado, acho que mais de artesanatos, né? Sim, E tá tem tudo bem dividido, né? Peixes, frutas, verduras, artesanato, farinha, artesanatos. tudo bem dividido. Isso fica muito bom, o mercado fica gostoso, tu sabe onde tu quer ir. Essa semana a gente passou por uma placa na beira da estrada que dizia "Vende-se galinha abatida". A gente pensou, será que é uma galinha triste? Mas a gente descobriu que toda galinha morta aqui é abatida. Mas agora no almoço nós vamos comer uma galinha na postura. A senhora nos contou que é uma galinha que ela é mais velha, aí ela já fica um pouco mais rígida, mas bem cozida no molho vai ficar uma delícia, eu acredito. Um prato feito para nós dois, tá feito. Depois de um queijinho e de uma cajuína, não precisamos mais nada. E agora chegou então a galinha na postura. Mira como ela tá. Um galo velho morto. Bom apetite, meu bem. Bora comer. R$20 todo esse prato de comida e tá uma delícia essa galinha. Caramba, olha só. Veio um prato só e a gente dividiu em dois. O Nordeste tem surpreendido com o valor das coisas, né? É muito gostoso, muito barato. É muito bom viver por aqui. Bom apetite! Bom apetite! Ai, calor, né? Mandando ver. Agora é o momento certo de comprar as coisas na feira. Depois Chega. do almoço, não? Tem bem pouco movimento, né? E sem fome. Ah, Então, ó, tomate é R$1 aqui também, ó. R$1 o tomate, cara. 70 centavos o pimentão. Mamão, R$2,50, né? Muito bom. Uma das melhores feiras que a gente foi no Brasil, não é? Ah, super diversa, né? Diverso. Aham. Preço bom. Bem interessante. Vale muito a pena. E tudo que é tipo de comida também, né? Caiu o tomate, não pisa em cima. Já vi. Então agora a gente já fez as nossas compras. Vamos para casa, aproveitar que o carro está estacionado no shopping. Aí a gente vai dar uma voltinha no ar-condicionado do shopping É verdade. e descansar. E por sorte, chegando em casa, rebentou a sandália. Black Rebentou Friday. mesmo? Black Friday chegando, Natal chegando, viu, Dé? Fica a ideia aí. Rebentou a Ryder. Alô, Ryder? Tudo é patrocínio agora na cabeça da guria, tio. Barbaridade. Caminha que tu tá bonito. Tô chegando na praia do Havaizinho, aqui em Aracaju. Fui dar uma olhada no mar, tomar um banho, né? Acho que só assim que se conhece o mar do local. Quero dizer que o local, a cidade é muito nordestina. As tradições e a comida são muito gostosas e bem tradicionais. Agora, o mar perdeu um pouco do encanto. O que a gente viu pro Porto de Galinhas e Carneiros é meio complicado comparar com aqui. Aqui já tá com um ar assim, mais de mar, gostoso, mas... Cassino. Apareceu. Um ar de mar mais comum. Tá bonito, mas não tá aquele azulão, sabe? A gente já tá mal acostumado, né? São 80 dias de mares lindões. Agora na Bahia vai ser legal também. Mas Aracaju tem um mar que tá na média, só na média. E tá calor também. Passou por 7.
Ai, ai. Hora do mate. Melhor hora do dia. E hoje tá fresquinho. Uhum. Depois de toda a caminhada. Depois de tudo que a gente caminhou pelo centro, tudo que a gente viu no mercado público, esse Aracaju, a gente foi dar uma volta de carro pela praia, estacionamos na praia do Havaizinho. Até não quis ir pro mar hoje, né, Dé? Dor de cabeça depois do calor. É. Não rolou. Aí eu fui tomar um banho de mar e voltei. A gente achou um baita lugar pra ficar. A gente tá a uns 50 metros da praia, dá pra ouvir o barulho do mar daqui. Mas apareceu um fiscal e nos disse que não pode ficar. Inclusive tem outro motorhome aqui do lado e eles dormiram ontem aqui, mas hoje não pode. Será que é contra a gente a história? Não, na verdade não pode. A gente já tinha ouvido histórias de que não poderia mais dormir na orla de Aracaju, porque uma vez uma moça de motorhome, aqui diria uma abençoada, né, resolveu estacionar o carro, cavar um buraco e vender água e luz que não era dela. Vocês acreditam? Por isso que a nossa imagem fica desse jeito. Motorhomes que estragam o patrimônio público. E aí então agora provavelmente eles estão fiscalizando muito mais quem fica tá mais estacionado, rigoroso. né? Então vamos ter que procurar um novo ponto. Então a quem se interessa a viajar, viver em um motorhome, seja educado, não abre tantas portas, tantos toldos Não abuse. Não abuse em lugares públicos. Se for um camping tudo bem, mas em lugares públicos seja consciente. Tomamos o nosso mate, arrumamos as nossas coisas. Estávamos indo em direção à van e encontramos 2 motorhomes estacionados na orla de Aracaju. É aqui que vamos dormir hoje. Exato. A gente perguntou pro senhorzinho que cuida dos carros se estava tudo bem ficar por aqui. Ele disse que não tem problema nenhum. Então, muito obrigada, velho da van, mas hoje nós não vamos dormir aí com o senhor. Vamos ficar pela orla. Tem nos ajudado muito mesmo na nossa vida de motorhome. Vamos dormir na beira do mar, que sempre é mais gostoso. E a partir do próximo vlog, eu vou entrar no meu estado. Quer dizer, hoje eu nem sei se mais é o meu estado preferido da vida, né? Estado de espírito? Estado da Bahia. Mas depois de conhecer todo o norte do Brasil, eu tenho já minhas dúvidas. Mas o próximo estado, então, que eu tô ansiosa para visitar é Bahia. Vamos ver se a gente encontra Pelourinho, Olodum, Chapada Diamantina. Olodum tá rap, Olodum tá pop, Olodum tá reggae, Olodum tá rock, Olodum pirou de vez. Aguardem. Vamos buscar toda a baianidade da Bahia. Prometemos pra vocês. Até o vlog que vem, galera! Beijo!